Oi, oi. Seja bem-vindo você que está chegando para assistir essa live ao vivo ou você que está assistindo a reprise em algum lugar aí nosso, em algum lugar. Seja bem-vindo, boa noite. Oi, tem alguém comigo? Oi. Oiê, quem já chegou aí, manda um oi para mim. Tô vendo que já tem gente, que bom. Olha isso. Essa live nem foi divulgada, a gente só falou lá no story, né? Vamos bater um papo aqui hoje sobre um assunto que é muito cobrado, eu recebo muitas dúvidas, muitas perguntas sobre ele. Sejam todos bem-vindos. Quem tá chegando para mim, para ficar comigo aqui ao vivo. Renato de Saquarema, e Thalita, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, que bom que vocês estão ansiosos. Esse é um tema que eu recebo muitas perguntas sobre ele, ó. Vamos então começar a falar sobre isso. Eu recebo muitas perguntas de profissionais que são enfermeiros hoje, mas que eram técnicos antes, eram técnicos de enfermagem, por exemplo, e aí assumiram a equipe que antes ele era técnico. Isso já aconteceu com vocês? Então, assim, sobre o que a gente vai falar hoje? Sobre como as estratégias que você pode utilizar para conquistar essa equipe, para se posicionar como enfermeiro, para que eles te reconheçam como enfermeiro do setor. E eu não sei por que vocês estão colocando aí de onde vocês são, mas que bom saber que vocês são de Florianópolis, de Curitiba. Ai, Curitiba também. Quem mais? Saquarema. Que legal. Tem gente de todo lugar. Quem mais? Tá de onde? Tem alguém capixaba aí? Algum capixaba para falar comigo? Sejam bem-vindos, gente. Boa noite. Então, hoje, nesse bate-papo nosso aqui, a gente vai falar sobre estratégias para você conquistar a equipe. E o motivo dessa live foi uma pergunta que eu recebi na caixinha de perguntas, que está aberta lá. E na pergunta ela dizia assim, deixa eu até ver aqui, eu acho que aqui dá para ver. Ah, não dá para ver mais. Mas a pergunta era algo do tipo, eu era da equipe como técnica e aí eu me formei e fui contratada como enfermeira e agora eu estou supervisionando a equipe que eu fazia parte antes. E aí às vezes nessa transição acontecem algumas dificuldades, né? Acontecem alguns desafios. E é justamente sobre isso que eu vou falar. Mas do que eu vou falar aqui com você, você vai ver que não precisa ser exclusivamente para quem está assumindo uma nova equipe nessa situação. As dicas que eu vou dar vão servir para você que também está assumindo uma equipe, por exemplo, e é novo de serviço, ou uma equipe e que você foi transferido para um setor onde você já trabalhou e não fazia parte dessa equipe há muito tempo. Então, esse nosso bate-papo não é uma aula, eu nem considero isso como aula, é um bate-papo aqui. Esse nosso bate-papo vai ser sobre como você consegue, quais estratégias você pode usar para se aproximar das pessoas que você era amigo e agora passa a ser líder também dessas pessoas. A grande dificuldade é justamente a de conciliar, porque antes você era colega, você era amigo deles. Agora você passa a continua colega e amigo, mas agora você também é líder, você também é supervisor, coordenador, líder que seja. Então, existe uma dificuldade. Por isso, quero pedir que se você conhece algum enfermeiro aí que pode se beneficiar com esse assunto, manda logo o aviãozinho dessa live para ele vir para cá, porque eu já vou começar com as dicas. Vamos lá. O fato de você já ter trabalhado com a equipe te dá algumas vantagens em relação a isso. Quando eu recebo essa pergunta, eu fico pensando, gente, mas deveria ser mais fácil do que para quem não conhece de jeito nenhum a equipe. Concordam? Teoricamente, se você já trabalhou com aquelas pessoas, deveria ser mais fácil você agora voltar a trabalhar com eles em um cargo diferente, mas continuar, né, voltar a trabalhar com eles. Só que o que acontece na prática é que existe uma resistência muito grande nas duas mãos. Existe uma resistência da equipe e existe uma resistência em você. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que você precisa virar a sua chavinha aí na cabeça, trocar seu mindset para perceber, para assimilar a ideia de que agora você não é só colega daquelas pessoas. Você também é líder, você também é o coordenador, o supervisor, não sei como é que chama aí na sua instituição, mas você é o supervisor daqueles colaboradores ali. Então, a primeira
primeira atitude sua, a primeira coisa que precisa acontecer é você colocar isso na sua cabeça. E quando a gente coloca isso na cabeça, não quer dizer que a gente não é mais amigo, não quer dizer que a gente não é mais colega, não quer dizer que a gente precise deixar de gostar daquelas pessoas. A gente, como líder, pode ser amigo, pode ter relações interpessoais, inclusive fora do trabalho também com essas pessoas. Nada impede. O que precisa ficar claro é que os papéis dentro da instituição mudaram. E é aí que, se você não virar essa chavinha na sua cabeça, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Quando você é técnico e passa para um cargo de enfermeiro, por qualquer motivo que seja, né? Foi contratado agora como enfermeiro, ou foi promovido, ou passou no concurso, o que seja. Isso vale para quem era estagiário também e voltou como profissional para a instituição. Quando você passa para esse outro cargo, inevitavelmente acontece de você dar um salto em relação à hierarquia que existe dentro da instituição. Nós sabemos, não é segredo, todo mundo sabe, que dentro da equipe de enfermagem o enfermeiro é o supervisor, é o que coordena as atividades de enfermagem e ele é responsável por uma série de coisas, né, de situações, de atividades que são inerentes ao cargo dele, que são só exclusiva deles e outros que também são compartilhados com o restante da equipe. Então, o enfermeiro ele tem muitas responsabilidades, dentre as quais uma mais importante, assim, talvez do que todas as outras, é a de coordenar o serviço e o trabalho dos outros colaboradores. Então, quando você é técnico, você só precisa se preocupar com o fazer. E aí eu tô falando aqui entre todas as aspas do mundo, tá? Nós sabemos que na prática não é assim, você tem o pensamento crítico e tem conhecimento para discernir o que é certo e errado, ok, eu concordo total com isso. Mas enquanto você, como técnico, o que é cobrado de você é o realizar as atividades como foi protocolado, de acordo com os protocolos, os POPs, de acordo com os fluxos do serviço. Agora, quando você é enfermeiro, além disso, você também precisa saber ou ter análise, ter uma visão crítica, saber avaliar. Você precisa saber, inclusive, como você é o responsável, inclusive, por criar os protocolos que os outros profissionais vão ter que seguir. Então, o enfermeiro, além de fazedor, ele também trabalha a parte científica da estrutura do sistema de saúde. A gente precisa ter um conhecimento um pouco além, porque a gente toma as decisões pertinentes à saúde daquele paciente. E isso dizendo, né, que o enfermeiro está capacitado para isso, mas aí é a gente que define o cuidado, a gente define a prestação de cuidados daquele paciente. O técnico de enfermagem vai lá e executa. Quando você é técnico e você está acostumado a somente executar e de repente te colocam numa posição em que você precisa determinar qual vai ser a assistência prestada ali, corre-se o risco de você continuar com o pensamento tecnicista e perder e não ter a análise crítica diante do que está acontecendo. Isso é bem complicado. Desculpa. Isso é bem complicado porque se esse pensamento essa atitude, né, esse comportamento permanecer, as pessoas não vão te enxergar como líder daquela equipe. Você vai continuar sendo o fazedor, continuar sendo a pessoa que realiza as coisas sem precisar analisar, sem precisar criar o que está sendo feito. Então vamos lá. Quando a gente é técnico de enfermagem, acadêmico, né, estagiário, alguma coisa assim, e a gente volta para a equipe como líder, como supervisor, primeira coisa que precisa ser feita é você trabalhar a sua cabeça para entender que o seu comportamento agora, sua postura precisa ser diferente. Você não é mais só um fazedor. Você precisa trabalhar um pouco, desenvolver a sua visão crítica, a sua habilidade de visão sistêmica para enxergar além do que está acontecendo. Das maiores habilidades do enfermeiro é justamente essa de ter uma visão geral do que está acontecendo e para conseguir tomar as decisões assertivas, né? Então, essa é a primeira chave. Você não pode mais pensar como técnico de enfermagem. Uma vez que você se reconhece como enfermeiro, as pessoas passam a te reconhecer também, ou facilita isso. Então, o primeiro ponto é você mudar aí sua cabecinha, porque agora você não é mais o técnico de enfermagem que trabalhava lá, você é o enfermeiro. Primeiro ponto. Segundo ponto, você não precisa deixar de ser amigo das pessoas que estavam lá. Eles continuam sendo seus colegas e para de achar que eles vão mudar a postura em relação a você.
Deixa eu explicar por quê. Normalmente, quando a gente trabalha numa equipe e é acadêmico ou é técnico lá e está fazendo a faculdade de enfermagem, todo mundo ao seu redor sabe que você está fazendo a faculdade de enfermagem. Ninguém, não é um segredo, né? Você não está fazendo escondido. Então, não é do dia para o outro que você chega lá como enfermeira. Foram anos aí, sei lá, meses pelo menos, de você trabalhando isso junto ali com a sua equipe. Eles sabem que você está fazendo trabalho, vocês sabem que você está fazendo prova, sabem da sua formatura, provavelmente alguém até, colega lá vai na sua festa de formatura, então não é uma novidade, não é uma surpresa para ele. Você não chega lá e pá, oi gente, sou enfermeira agora, sinto muito, lamento, agora vocês têm que me obedecer. Não é assim. É um processo. E nesse processo as pessoas vão vir, eles vão acabar percebendo algumas posturas de atitude. Aí agora é o ponto. Este ponto é fundamental. Se essas mudanças de atitude já começarem a acontecer. Lembra que eu falei que a primeira coisa que tem que acontecer é a sua mudança de mindset, é você perceber que você agora é enfermeiro? Pois é. Quando você percebe, o seu comportamento passa a ser diferente. Você passa a analisar as coisas que acontecem, a observar mais, a ser mais crítica em relação ao que foi determinado para ser feito. E isso é perfeito. Acaba que com essa mudança do mindset, o seu comportamento passa a ser de direcionar a atividade ali, de questionar algumas coisas que estão acontecendo, de analisar as pessoas e as atitudes e as condutas ali dentro da assistência. E só isso já é um pouco o caminho, né? Faz parte do caminho que você vai ter que trilhar aí para se posicionar como enfermeiro. E aí vamos voltar. Lembra que eu falei? A gente não chega lá e pá, vira enfermeiro. A gente passa anos estudando. Então a sua equipe sabe que você estava estudando. Se você estiver fazendo direitinho ou tiver feito, provavelmente eles já estão vendo esse seu desenvolvimento como líder. Eles já estão vendo que você tem um pouco de conhecimento a mais, que você tem mais informações do que eles. E se ele não está vendo, ocorreu uma falha aí. Se ele não viu, ocorreu uma falha no seu posicionamento desde a época que você era acadêmico, tá? Mas ok, vida que segue, vamos agora remediar isso. Porque o ideal é que você tivesse já desde a faculdade começado a apresentar uma postura diferenciada. Inclusive em relação ao que você fala, a como você se comporta, ao que você reclama ou não, a forma como você enxerga as coisas que acontecem. Mas ok, não aconteceu, e agora, Sheila? Agora, a partir deste momento, você precisa começar a implementar isso. Eu tenho certeza que durante a sua faculdade, eu não sei onde você fez faculdade, mas eu tenho certeza que durante a faculdade as pessoas lá, seus professores, te mostraram a diferença entre o seu trabalho e o trabalho do técnico de enfermagem. Então você sabe, para começar, eu sei que você sabe. E é por causa desse conhecimento que a sua postura vai passar a ser diferente. Mas aí tem que virar a chavinha do mindset lá que eu falei no primeiro ponto. Então vamos recapitular. Primeiro ponto, mudar na sua cabeça que a partir de agora você é enfermeiro, você não é mais o técnico de enfermagem daquele setor. Você é o enfermeiro. Acorda e fala lá no espelho: oi, eu sou enfermeiro do setor, muito prazer. Sei lá, arranja um jeito aí de entender que você é o enfermeiro do setor, tá bom? Segundo ponto, é você começar a mostrar, apresentar um comportamento que mostre para as pessoas que você não é mais o técnico de enfermagem. Porque não basta estar na sua cabeça que você é o enfermeiro, você tem que mostrar para as pessoas que você não é mais o técnico de enfermagem ali. Esse é o segundo ponto. Vamos falar de forma prática como que isso pode acontecer? À medida que a gente vai passando nos nossos dias de trabalho, várias intercorrências e desafios vão aparecendo. E esses desafios, eles podem ser menores ou maiores, mas normalmente o enfermeiro é o responsável por gerenciar aquilo ali, por coordenar, resolver aqueles problemas ali, né? Definir as condutas ali. Quando você começa a se posicionar de forma diferente, não somente como técnico de enfermagem, você começa a participar desses processos de decisão. E quanto mais você se empenha nisso, quanto mais você mostra resultado em relação a isso e a assertividade, mais o enfermeiro também vai te chamar para perto. Eu me lembro que quando eu trabalhava na assistência, uma das várias, teve um plantão lá que eu acho que eu tava com 5 técnicas de enfermagem, as 5 faziam faculdade. A gente fazia o plantão só de enfermeira aqui, foi muito legal. Mas eu lembro que as meninas, elas gostavam de participar. E o enfermeiro, quando ele é um bom enfermeiro, um enfermeiro que é bom treinador, ele também gosta de ensinar. Não tem problema nenhum você se aproximar dos enfermeiros para ajudar, ou melhor, para oferecer ajuda em situações que cabem somente ao enfermeiro resolver.
Isso aí já é uma atitude, uma mudança de atitude que normalmente um técnico não teria e que já vai mostrar para sua galera ali, para sua equipe ali, que você já está caminhando para uma outra direção, uma direção complementar ali à do técnico de enfermagem, ok? Então, primeiro, mudar a cabeça, você agora é técnico de enfermagem, não é mais um enfermeiro. Segundo, mostrar para as pessoas que você é o enfermeiro e não mais o técnico de enfermagem. E isso você precisa fazer desde a época em que você é acadêmico, mas se não fez, está tudo bem, vamos começar a fazer agora. E é principalmente mostrando, participando de outras situações, que não só as situações de fazer, né, de execução ali, mas de planejamento, de avaliação junto aos enfermeiros do setor, beleza? Já falei 2 pontos. E teoricamente, a gente pensa assim, o técnico de enfermagem, quando ele assume, ele volta como enfermeiro, quando ele é promovido, sei lá, quando ele é contratado como enfermeiro, teoricamente tem algumas vantagens. Vamos falar das vantagens? Você já conhece as pessoas que estão ali, não é verdade? Se você já trabalhar com aquela equipe, você já conhece aquelas pessoas em algum nível de profundidade. E aí, vamos pensar, você já sabe como é o gênio delas, você já sabe quais eram as habilidades que essas pessoas tinham. Ah, fulano, ele não gosta muito de realizar tal procedimento, porque ele tem uma dificuldade. Outro fulano ali, ele gosta de ajuda na hora que ele vai fazer punção. E o fulano ali não gosta. Então, você já conhece as pessoas que estão naquele setor. Essa é uma vantagem que poucos profissionais têm quando vão assumir uma equipe para liderar. Porque você saber como são aqueles profissionais ali te deixa à frente de qualquer outro profissional que está chegando ali que não conhece ninguém. Você sabe o nome de todo mundo. Você sabe como que aquelas pessoas se comportam fora do ambiente de trabalho, os problemas que elas têm em casa, de repente você está ciente também. E aí, isso deveria ser uma vantagem, porque isso te dá missão, entre aspas também, mas isso te dá informação para você conseguir trabalhar. Isso te dá informação para você conseguir avaliar as situações que acontecem ali. Em relação a habilidades técnicas, isso te dá uma puta possibilidade de fazer o seu trabalho, porque você sabe quais são as demandas ali, você sabe quais são as dificuldades individuais, você sabe quais são as dificuldades do grupo, porque vocês sentavam juntas para reclamar. Não é? Vocês sentavam lá para falar, nossa, aquele enfermeiro, babá, nossa, mas esse setor, babá, nossa, mas... E vocês reclamavam, justamente porque o poder de decisão, de transformação, talvez não estivesse com vocês. E não tô falando que tá certo, não, mas isso acontece. Então, você sabe quais são as demandas ali. Aí, agora você tá voltando como enfermeiro e você sabe o que eles estavam reclamando antes. Inclusive, você já sabe quais são os comportamentos dos enfermeiros. Ai, tô cheio de notificação aqui. Você sabe quais são os comportamentos dos enfermeiros que os seus colegas técnicos não aprovam, recriminam, não gostam ou que não funciona, porque você já esteve naquela equipe, né? Então, isso deveria ser uma vantagem. Você pode usar isso como uma vantagem para o seu trabalho, beleza? Então, para de pensar que só tem coisa ruim. Primeiro ponto é isso, você conhece aquelas pessoas, então aproveita que você tem informação sobre aquelas pessoas e usa essas informações. Você sabe quais são as demandas, quais são as deficiências, quais são os estilos comportamentais ali, né? Tem gente que é mais reclamão, tem gente que é mais difícil, tem gente que é mais tranquilo, tem gente que... Você sabe onde o calo aperta de cada um. Usa isso a seu favor, primeiro ponto. Segundo ponto, outra vantagem, você conhece o serviço. Quantos e quantos milhares de profissionais não chegam para mim falando, meu Deus, eu tô morrendo de medo que eu vou assumir um serviço amanhã, segunda-feira eu começo um serviço que eu não sei nada. Você está voltando para trabalhar com equipe, provavelmente no mesmo setor que você já domina, mais do que os enfermeiros que estavam lá. Os enfermeiros que estão nos setores, eles não dominam tão bem os fluxos, as condutas, as posturas, os procedimentos, as rotinas. Muitas vezes os enfermeiros não dominam tão bem quanto os técnicos. Isso é fato. E você era técnica, então você está com tudo na palma da sua mão. Você sabe como as coisas acontecem, você sabe qual é o estilo, vamos falar assim, o naipe de cada um dos colaboradores, dos profissionais que fazem ali
o trabalho complementar, né? Você sabe qual é o naipe dos médicos, você sabe como é que eles gostam que as coisas aconteçam. Você sabe como que funciona, por exemplo, vai realizar um procedimento mais invasivo, como que organiza aquilo ali, como é que cada médico gosta que faz. Você sabe isso, você sabe quais são os fluxos, você conhece os protocolos, você sabe as rotinas como que são. Então, isso já é uma vantagem gigantesca em relação a quem nunca trabalhou naquele setor, que vai ter que aprender do zero. Então, essa também é uma vantagem, que de repente é isso, só está olhando para o lado negativo, mas existe essa vantagem para facilitar a sua vida, não esquece dela não, e use ela a seu favor. E a terceira vantagem que eu vejo para o técnico que está voltando para atuar como enfermeiro, né, da equipe que ele trabalhava, é que as pessoas te conhecem. Olha que legal isso. Teoricamente, eles gostam de você, porque de alguma forma vocês trabalharam juntos durante um período. Na prática, pode até ser que não seja diferente, que seja diferente, e a gente vai falar disso já já. Mas o esperado é que você tenha ali uma rede de convivência com aqueles técnicos e que eram seus colegas e que você se dê bem com eles. Então, eles te conhecem, eles sabem como você funciona, eles sabem que você é, sei lá, sistemático, ou que você é alguém que não gosta de reclamar muito, sei lá, eles te conhecem, eles sabem, inclusive, coisas pessoais da sua vida privada e particular. E isso é uma vantagem, porque, teoricamente, isso daria para eles, seria para eles algo como, não, agora eu tenho um amigo que pode olhar por mim, que pode lutar por mim. Mas aí, 3 vantagens. Você conhece a galera, você conhece o serviço e a galera te conhece, beleza? Entendeu? 3 vantagens, não esquece disso não. Mas o que acontece é que, às vezes, na prática, existe uma certa resistência em relação a aceitar você como o líder agora. E aí, infelizmente, eu vou ter que dizer que a culpa é sua, não é da equipe. Primeiro ponto aqui é que quando a gente assume uma equipe, é o líder que se adapta à equipe, não é o contrário. A equipe a gente não tem que esperar que a equipe se adeque, né? Se adapte ao líder. É a gente que tem que se adequar para liderar aquela equipe, de acordo com a equipe, não com o que você acha que é certo ser líder, tá bom? Primeiro ponto isso. Quem é meu aluno aí da formação Líder Coach e do curso Liderança Positiva, eu falo isso o tempo inteiro. É você que é responsável por fazer a integração ali e por entrar na equipe, não é eles que têm que vir até você, não. E aí, quando a gente está liderando uma equipe cuja a gente já fazia parte como cargo técnico, corre-se o risco dessa galera, desse pessoal, não te aceitar como líder depois. E aí, a culpa é sua. A culpa é sua por 2 motivos. Primeiro, porque por eles te conhecerem, se eles não estão te aceitando agora, é porque eles estão duvidando da sua competência. Grave, isso é grave. E competência aqui, eu tô falando de falta de competência mesmo, tá? De falta de conhecimento. Não é incompetência de burrice, sei lá, é falta de conhecimento. Eles estão duvidando da sua capacidade de liderar. Normal, faz parte. Mas isso acontece por sua culpa. Isso acontece porque lá durante a faculdade você continuou apresentando uma postura inadequada, uma postura que não era a postura esperada para um enfermeiro. Eles continuam te vendo como técnico de enfermagem. E aí quando eles veem você liderando, eles falam, mas peraí, até outros dias você estava sentado no corredor reclamando com a gente, agora você está querendo defender o que eles estão falando? Então a sua postura antes não foi adequada e agora que ela precisa já estar nivelada com o seu cargo, ela não existe. As pessoas não acreditam na sua competência para tomar as decisões, a sua postura mostra você como alguém incapacitado para assumir aquele cargo. Como eu falei, a culpa é sua, mas então, e agora, Sheila, o que eu faço? A partir de hoje, começa a apresentar uma postura diferente. Esse ponto de você apresentar uma postura diferente a partir de hoje não vai te dar resultados amanhã. Isso não é uma coisa que você vai sair dessa live e colocar as coisas em prática e o pessoal vai começar a te amar. Não é assim. A gente tem que conquistar, lapidando a equipe, o respeito e a admiração da equipe para um dia ele tá totalmente bonitinho ali, redondinho, do jeito que a gente gosta.
E quando as pessoas falam assim, Sheila, eu tenho muita dificuldade de liderar minha equipe porque eu era técnico de enfermagem e voltei como enfermeiro. As dicas que eu dou são praticamente as mesmas que eu dou quando uma pessoa é inexperiente e formou agora e vai assumir a equipe. Quando uma pessoa ficou muito tempo afastada e vai assumir uma equipe de novo. Quando uma pessoa, era estagiário e vai assumir ali como profissional. Porque a dificuldade é a mesma. A dificuldade é a de você se aproximar daquelas pessoas. Teoricamente, lembra que eu falei o tempo todo? Teoricamente tinha que ser mais fácil, porque você já conhece o pessoal, porque você já conhece o serviço e porque eles te conhecem. Mas em alguns casos existe essa resistência. E a culpa é sua, porque você não mostrou a sua competência antes de começar antes de receber aquela equipe para liderar. Calma, eu não tô brava, não tô brigando, não. Eu só tô dizendo que não adianta ficar reclamando. Como a culpa, a responsabilidade pelo que está acontecendo é sua, a resolução do problema também cabe 100% a você. E isso é ótimo. É a melhor notícia que eu podia te dar aqui. Porque se depende de você, tá pronto. É só você fazer o que precisa ser feito, concorda? Se dependesse de outras pessoas, de outras situações, aí ia ser, não sei se eu vou conseguir, mas depende de você. Então bora agora traçar um plano para isso acontecer? Vamos agora traçar um plano para que as pessoas comecem a te respeitar como líder daquela equipe? Independente de onde você veio, de por que você está liderando aquela equipe, quanto tempo você tem de formado, não importa. Existe uma estratégia para você começar a liderar aquela equipe. E para aquelas pessoas te respeitarem como líder. Mudança de mindset, tá no topo ali, você tem que começar a se ver como líder também. Mudança de comportamento para que as pessoas te vejam como líder ali também, né? Não adianta só você se achar líder se as pessoas não te... A liderança é uma via de mão dupla. As pessoas têm que te considerar líder para que você possa liderar, então não existe isso, você se denominar líder de jeito nenhum. E aí, o que eu vejo é que essas pessoas, esses nossos colegas, eles acabam tendo 4 dificuldades maiores, assim, diante da equipe. A primeira dificuldade é a de delegar. Você era amigo daquelas pessoas ali, daquela galera ali. E aí você agora tem que começar a passar atividades para eles que nem sempre são as que eles preferem. As atividades, né, as coisas que acontecem dentro do serviço precisam ser realizadas e cabe ao enfermeiro definir quem vai fazer tal coisa. E aí você chegou no ponto em que você olha para os seus coleguinhas que estão olhando para você e você tem que escolher alguém para fazer aquela tarefa chata, aquele negócio que eles não gostam, que você inclusive reclamava com eles quando você tinha que fazer. Lembra da postura? Tá vendo como é que é errado? Mas enfim, uma das maiores dificuldades do enfermeiro quando ele assume a equipe que ele fazia parte é justamente delegar. Como resolver isso? Sendo o tempo todo aberto e franco, mostrando para eles que você continua colega deles, você continua amigo deles, mas que eles têm que entender que agora a sua posição, o seu cargo, te confere algumas responsabilidades e que para você manter o seu cargo, você vai precisar tomar algumas decisões difíceis. Essas decisões não são contra as pessoas, mas elas são simplesmente a favor do serviço. Então, quando a gente age de forma franca, falando a verdade, quando a gente se posiciona de forma correta junto à equipe, eles entendem que aquilo que você está fazendo, por mais que ele não goste, não é pessoal, não é contra ele, é a favor do serviço. E quem está errado naquela situação é o colaborador, justamente por não entender que aquilo ali faz parte da sua atribuição específica, né? Coisas que ninguém mais vai poder fazer, só você vai fazer. Então, delegar, para vocês terem uma ideia, delegar, existem 7 níveis de delegação, 7. Eu falo sobre isso no curso Gestão de Conflitos e quem tem dificuldade em delegar precisa desenvolver essa habilidade, porque é essencial para o líder, para que você não fique o tempo inteiro apagando incêndio, sofrendo por causa de sobrecarga de trabalho e para que você crie uma equipe autônoma e independente de você. Mas o fato é que você voltou para aquela equipe e aí você tem que determinar uma tarefa chata. Sabe o que eu aconselho? Existe uma coisinha que a gente chama de liderança compartilhada, que é um negócio poderosíssimo, que é você transferir a responsabilidade para a decisão para os colaboradores. Isso facilita com que eles assimilem, eles aceitam melhor a ideia quando parte deles.
Então tem um problema, existe uma situação, vamos dar um exemplo aqui. Quem vai ficar a escala de atribuições, por exemplo? Quem vai ficar em cada setor, em cada leito ou em cada serviço dentro do setor naquela semana? Você vai fazer a escala. Ao invés de você sentar na sua sala para fazer isso, vai junto a essas pessoas e fala: pessoal, eu estou fazendo a escala de atribuição. Vamos fazer junto comigo aqui para eu ser justo, para ninguém ficar prejudicado. E mostra para eles que com a ajuda deles, o serviço vai ser todo preenchido e haverá justiça. Porque quando você se pega aquele serviço e leva para sua sala para fazer, é você que determina, é você que define quem vai fazer. Agora, quando você usa a liderança compartilhada e você chama as pessoas para participar e tomar as decisões com você, a decisão passa a ser do grupo. Eles aceitam melhor e a chance de você ser injusto ou deles acharem que você está tomando a decisão inadequada é muito, muito, muito menor. Por isso, esse é o poder da liderança compartilhada. Nas situações em que você precisa delegar e eles estão resistentes, ou o colega está resistente por algum motivo, a primeira pergunta que você tem que fazer para eles é: o que você faria se estivesse no meu lugar? O que você me recomenda então? O que você acha que eu devo fazer então? E aí aí na hora que você faz essa pergunta, vai para a cabeça dele e ele fala: peraí, mas se eu falar que é agora que eu tenho que se eu fosse ela eu mandava outra pessoa, eu posso estar sendo injusto com aquela pessoa. Enfim, o fato é que vai voltar a rebater na hora para a cabeça dele e ele vai parar e pensar: pera, realmente tem que escolher alguém. Como foi fulano da última vez, dessa vez sou eu. Então, não tem jeito, sou eu agora. Então, ele não vai ter argumento. Isso é o nível 1 de delegação. Existem outros 7 níveis e é interessantíssimo que você aprenda a fazer. Recomendo fortemente o meu curso de gestão de conflitos, justamente porque lá eu falo sobre os 7 níveis de delegação para que você consiga ser um enfermeiro feliz e não passe tanto pro perrengue aí na sua jornada. O fato é que a liderança compartilhada é o poder. E nessa dificuldade, nesse desafio que a gente passa, que é de delegar quando a gente assume uma equipe, quando as pessoas eram amigas nossas antes, né, colegas, a liderança compartilhada, junto ao pelo menos o primeiro nível de delegação, vai salvar a sua vida. Sério, vai salvar a sua vida, tá bom? Outra dificuldade muito importante e muito comum, desafio muito comum que existe quando a gente assume uma nova equipe. Gente, entenderam isso da liderança compartilhada? Viram a importância de você transferir a responsabilidade para o colaborador para que ele te dê a resposta e de repente ele te dá até uma sugestão melhor? Fala para mim se faz sentido, manda coração, sei lá, se manifesta, vocês estão caladinhos demais. Tem alguém comigo? Vai, manda coração aí, por favor, enquanto eu continuo aqui com o conteúdo, que eu nem sei quanto tempo tem que a gente tá ao vivo. Uma outra dificuldade que existe é a de cobrar resultado. Fala pra mim, não é complicado? Normalmente já é complicado, gente. Cobrar resultado é muito complicado, porque a gente pensa assim, não, todo mundo sabe que tem que entregar resultado. Se eu pedir pra fazer, eu não precisava ter que cobrar aquilo da pessoa de novo, né? Beleza, tô vendo que vocês estão aí, que bom, ótimo, ótimo, ótimo. Então, bora. Cobrar resultado é uma coisa delicada, é complicado, não é fácil para ninguém cobrar resultado, não. Você vai precisar amadurecer como profissional e como líder um pouco mais antes disso ser fácil para você, antes disso ser tranquilo para você, tá? Não preocupa em desenvolver isso, ser o expert em cobrar resultado e isso ser macio para você, não, porque vai demorar um pouquinho mais. Isso vai demorar um pouquinho. Mas o fato é que se você não começar a cobrar resultados, você não vai ter resultados com a sua equipe. Porque as pessoas, elas vão, se não tem ninguém cobrando, por que eu vou fazer? É aquele negocinho do ser humano, que a tendência é manter na zona de conforto e no menor esforço. É assim, nós somos assim, você também é. Não vem não, você é mesmo assim. Eu também sou, todo mundo é assim. E aí, a gente tem que lutar contra essa natureza humana. Quando a gente cobra resultado, a gente tira a pessoa da zona de conforto dela. E isso também não é fácil pra gente, porque a gente, para fazer isso, precisa sair da nossa. E cobrar resultado de pessoas que são chegadas, né? Amigos, que são ex-colegas, que são, de repente, parentes, sei lá, é bem mais complicado. Só que precisa ser feito. E aí, a dica que eu dou pra vocês aqui é a seguinte. Entenda que aquela pessoa, o desempenho dela vai ser avaliado de acordo com o que ela produzir. Lembra que a gente faz as avaliações, né? Se você é líder, você sabe que você faz a avaliação dos seus colaboradores.
E lembra que a avaliação do seu colaborador é com base no que ele produzir. E aí lembra que eu falei que a gente tem a tendência a manter no estado de zona de conforto e não fazer nada, né? Ficar giboiando o dia inteiro, se possível. Justamente, quando você não cobra, o seu colaborador não faz nada, e aí na hora que vai para a avaliação dele é ruim e ele vai ser prejudicado. Então, qual que é a dica que eu dou para você que tem dificuldade em cobrar resultados dos seus colaboradores porque eram amigos? Pensa que você está fazendo bem para ele. E gente, é verdade, não é mentira não. Você está fazendo bem para ele. Porque você está dando um empurrãozinho que ele precisa para sair da zona de conforto, do estado vegetativo ali que a gente tende a ficar, né, sem fazer nada, para fazer algo mais produtivo, para fazer com que ele tenha mais resultados e com que ele tenha uma avaliação positiva lá no futuro. Você vai precisar fazer a avaliação dessa pessoa. Como que você vai avaliar um colaborador? Você vai falhar se você fizer errado. Se você fizer a avaliação que tá tudo ótimo, sendo que ele não entregou resultado nenhum, você tá falhando na sua atribuição, na sua função. Você que tá sendo incompetente. E aí, quando você não cobra, você tira a chance do seu colaborador de crescer, de sair dessa zona de conforto e entregar resultado. Porque lá no futuro, sabe criança, quando a gente fala pra criança estudar e ele não gosta, ele gosta de ficar assistindo videogame o dia inteiro, brincando, fazendo nada. É igual ao nosso colaborador. Mas aí a gente que é mãe, a gente tem que ficar, não, filho, vai estudar, ó, come feijão. Ele não sabe que é bom pra ele, mas é. E a gente sabe que é. Por isso que a gente insiste e um dia ele vai entender. Com o nosso colaborador não é diferente. Quando você cobra o resultado dele, falando, mas olha, ficou ruim, olha esse curativo aqui, você podia ter feito melhor assim, assim, assim. Quando você cobra resultados excelentes, você ajuda aquela pessoa a subir de nível também dentro da carreira dela. Por isso, ao cobrar resultado, você tá fazendo um favor pra ele. É sua obrigação, tudo bem? Que, assim, não vamos negar isso. É obrigação sua, é atribuição sua, não tem jeito. Você tem que fazer porque senão é incompetência sua. Mas eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. E aí, para te ajudar nisso, eu quero que você acenda essa luzinha aí na sua cabeça. Quando você cobra o resultado do colaborador, você está ajudando ele a subir de nível. Você está ajudando ele a sair da zona de conforto, do estado vegetativo lá em que ele poderia continuar sem entregar resultado nenhum, para ter mais resultado, para ser mais eficiente e para no futuro ter uma avaliação melhor. Entendeu? Faz sentido isso? Porque se você não cobra, ele vai continuar sem ter resultado, porque sim, porque ninguém vai fazer esforço se não é cobrado. Eu não faço, você também não faz, então não vem falando pra mim que faz, não. Ou uma vez ou outra você pode até fazer, mas não é sempre, todo dia, não vai ser assim. E aí, ao chamar a atenção dele, olha, fulano, e aí, aquele negócio que eu pedi pra você fazer, como é que ficou? Ah, e aí, como é que foi, como que foi o curativo lá? Ah, como é que foi o procedimento? Ah, mas olha, eu tô vendo aqui que você precisa melhorar isso. Esse tipo de cobrança tá forçando o seu colaborador a subir de nível, e é mais do que a sua obrigação fazer isso. Então, essa dificuldadezinha específica de cobrar resultado das pessoas que você gosta lá, que eram seus amigos, começa a agir como se isso fosse pro bem deles. Igual a gente manda o menino comer feijão quando é pequeno, porque não gosta, verdura, e ele não sabe, mas vai fazendo super bem pra ele no futuro, tá bom? É assim que a gente pode ajudar o nosso colaborador a subir de nível, tá bom? E outra dificuldade muito grande, aí que eu tô com a colinha aqui embaixo, tá? Outra dificuldade muito grande é a de dizer não. Fala pra mim. É muito difícil, né? Quando a gente normalmente vive na vida, já tem muita gente que tem dificuldade em dizer não. Agora, quando é pra alguém que é amigo, que ia tomar café com a gente todo dia e ficava falando mal dos enfermeiros, quando é pra falar não pra alguém que você sabe a situação dele, é muito mais complicado. Concordam comigo? Então, eu falei de duas dificuldades, 2 desafios. O primeiro é delegar e mostrei como é que você resolve isso. O segundo é cobrar resultados e te mostrei como é que você pode contornar isso. E agora eu quero te mostrar como que você vai dizer não para os seus amigos, para os seus ex-colegas, seus colegas lá que trabalhavam junto com você, porque eles vão chegar pedindo vantagens, provavelmente, tá? Não é 100%, mas provavelmente eles vão achar que eles têm alguma liberdade a mais com você. Por quê? Porque você é amigo, porque você conhece a vida deles, porque você já estava com eles antes e você
de repente tem uma grande afinidade com eles ali. E aí eles vão achar que eles têm direitos com você, por você ser um igual, porque não tem momento maior em que você é um igual como na hora que ele precisa de você. Enquanto você está delegando, agora você é o enfermeiro, né? Agora você é o líder. Quando você está cobrando resultado, agora você é o enfermeiro, né? Você é o líder. Agora, quando eles precisam de algo com você, aí você é o colega de novo. Aí você é o amigo. Aí eles lembram do quanto vocês eram amigos antes. E aí eles vêm mansinho, vêm macinho para conversar com você. Só que nem sempre a gente consegue dizer sim a tudo. Infelizmente, não tem jeito. Não tem como a gente falar sim para todas as coisas que nós somos solicitados, para tudo que a gente para tudo que pedem. A gente não consegue agradar todo mundo da equipe, porque eu falo muito sobre isso também. O enfermeiro ele tem que manter 3 focos. O primeiro foco é o foco no serviço, né? Na instituição, no trabalho. A gente precisa manter a assistência, as coisas funcionando. Ali. A gente faz parte de uma engrenagem. Aí, o segundo foco é o foco no paciente. A gente precisa fornecer um trabalho, né, uma assistência de qualidade para o paciente melhorar, para o paciente sair dali recuperado. E o terceiro foco é o foco na equipe, que a gente precisa satisfazer as necessidades da equipe ali, fornecer para eles a condição necessária, as condições que eles precisam para executar as atividades deles. Então é bem complicado porque a gente tem que manter esses 3 focos. Boa noite, Lima Apóstolo. Boa noite. E aí a gente tem que manter os 3 focos ali, para poder, em equilíbrio, para que a gente consiga realizar o nosso trabalho, certo? Só que aí quando alguém vem falar não ou vem solicitar alguma coisa pra gente, ele não enxerga isso. O técnico de enfermagem, ele não sabe, talvez ele não saiba disso. Ele não entende que você tem que pensar no serviço, em como vai entregar resultados para a instituição, em como vai garantir a assistência para o paciente. Quando ele vem te pedir uma folga, como ele vem te pedir para trocar algum plantão, quando ele vem te pedindo alguma coisa difícil, ele não está pensando nos outros 2 focos que você está tendo que pensar ali. Ele só está pensando na necessidade dele. E é isso que dificulta ele entender o não que você vai ter que dar. No começo, depois as coisas ficam mais fáceis, tá? Logo no começo, quando a gente assume a equipe nessa situação, é mais complicado, porque eles ainda não te veem, eles não te enxergam como o líder. Mas à medida que você for fazendo tudo que eu tô falando aqui, as coisas vão ficar mais claras e aí eles vão entender. Tem como você se posicionar de forma a não ter problema com o não. Mas no começo eu entendo que vai ser difícil para você falar e para eles aceitarem, tá? Só que aí eu quero te ensinar um macetezinho para que você resolva esse problema do não. Quem quer? Me fala. Ou vocês não precisam e todo mundo sabe falar não a hora que precisa aí. Fala para mim no comentário, porque eu continuo achando que eu tô sozinha aqui. Vocês têm dificuldade em dizer não? Vocês querem saber o macete para contornar essa situação ou não precisa? Posso ir embora e encerrar a live? Inclusive, alguém me fala que horas são aí, só para eu saber quanto tempo que a gente tem de live aqui ainda. Agora tá assim, né? O Instagram, ele desliga na minha cara aqui na hora que dá 1 hora de live e eu vou conversando aqui igual a maritaca, então nem percebo o tempo passar. Que bom. Ok, vocês estão precisando então, né? Quem tem dificuldade de dizer não, pode usar uma estratégia. Vamos lá, aprende aí pro resto da vida. Se alguém chega pra você... E aí vale pra tudo, tá? 20,49, Jesus. Obrigada, Débora. E aí vale pra tudo, tudo na vida. Pra falar não pro filho, pro marido, pra todo mundo, tá? Essa estratégia é muito poderosa porque ele te dá tempo. Quando alguém vier com alguma proposta indecorosa e pedindo alguma coisa que você sabe que talvez você não consiga ou que você vai precisar dar um jeito, fazer um esforço muito grande para poder fornecer ali, né, para dar o sim para aquela pessoa, você tem que dizer o seguinte: fulano, deixa eu pensar aqui, eu te respondo até o final do dia. Pronto, acabou. Você não disse não, mas você também não disse sim. E agora você tem tempo para tentar articular ali uma forma de resolver aquele problema. E aí vamos lá, porque isso aí só não resolveu o problema, ele só te deu tempo. Vamos supor que a pessoa chega e fala: menina, Sheila, deixa eu te contar, eu preciso folgar tal dia, porque eu vou ter que acompanhar não sei quem no médico, e só tem eu para levar ele, e eu não vou conseguir trocar meu plantão,
não tô conseguindo, e eu vou precisar dessa folga, porque senão eu vou faltar. Não é assim? Gente, não é assim que eles falam? Primeiro ponto, não é problema seu, porque ele não conseguiu trocar plantão. Entenda isso, tá? Na sua cabeça aí, você vai pensar, poxa, peraí, que não é problema meu que ele não conseguiu trocar plantão, é um problema pessoal e não é problema meu. Ok, pensa isso, mas você não vai falar isso, lógico. Você só vai pensar, é só pra você se descarregar de toda a culpa. Porque na hora que a pessoa fala assim, parece que o negócio da culpa vem tudo e monta nas costas da gente e fica aquele peso, né, da culpa. Vixe, agora eu tenho que resolver o problema. Mas entenda, primeiro ponto é que o problema não é seu. Se ele tá precisando faltar, o problema é dele, beleza? Mas de qualquer forma, se ele não conseguir trocar plantão, o serviço vai ser prejudicado. Aí ele passa a ser seu problema também. E é por isso que você tem que ajudar a resolver. É por isso que você pode se disponibilizar a ajudar a resolver aquele problema. Porque caso ele não falte, ou melhor, caso ele não troque o plantão, caso ele não consiga, vai faltar gente no plantão. Tá? Então, não pode também, você vai colocar na sua cabeça que não é responsabilidade sua, o problema não, na verdade, o problema não é seu, mas a responsabilidade pode ser, você precisa assumir sim, porque se ele faltar, o serviço vai ficar desfalcado. E aí, quando você fala, fulano, eu vou ver e te respondo até o final do dia, ou até o final do plantão, sei lá, pede um tempo, até depois de amanhã, sei lá, o tempo que você tiver aí, o máximo de tempo que você puder. Você não disse não, mas também não disse sim. Isso não impede dele continuar tentando, certo? Você fala com ele, continua tentando lá. Eu vou ver o que eu posso fazer aqui e te respondo até o final do dia. E aí ele vai lá tentar continuar a resolver o problema e você vai ter tempo para tentar resolver. Porque, olha, a nossa, como enfermeiro, na verdade como líder, o nosso maior objetivo é criar condições para que os nossos liderados ali, para os nossos colaboradores realizar o trabalho dele. Essa é a nossa principal missão. E se o nosso colega, nosso colaborador não está conseguindo trabalhar naquele dia por causa de um problema pessoal, não custa nada ajudar. Concorda comigo? Se tem como você ajudar, custa ajudar? Não custa. Então ajuda. Quando você fala, deixa eu te responder até o final do dia, você vai ter o dia inteiro para tentar pensar numa forma de resolver aquilo. Não precisa decidir aquilo na hora ali. Mas você vai ter todas as possibilidades, tempo para pensar em todas as possibilidades para resolver aquilo. Aí você pode lembrar daquele seu colega que pediu uma folga no tempo atrás, ver se ele pode vir cobrir esse plantão. Aí você vai lembrar, vai lá olhar a escala, vai ver que naquele dia tem gente mais do que suficiente para o número de leitos. Aí você pode tentar, de repente até o final do dia vem alguém solicitando uma outra troca e você fala, tudo bem, eu te dou essa folga, mas você vem cobrir tal fulano tal dia, aí já resolve o problema todo. Então, ao invés de você tomar a decisão ali na hora e falar, não posso, porque você vai se remoer, e ao invés de você falar assim, ok, pode fazer a folga e um problema gigante assentar na sua cabeça, você pede esse tempo e fala, vou te responder até o final do dia, tá bom? Para ele não entender que você comprou o problema dele, pegou o problema dele para você e para você ter tempo de resolver aquela situação. Faz sentido? Vocês conseguem aplicar isso na vida de vocês aí, na prática de trabalho? Me fala aí se faz sentido, tá? Porque isso já salvou minha vida milhares, gente, milhares eu acho que eu exagerei, mas centenas, talvez milhares, viu? Mas muitas vezes. Porque eu fui coordenadora 9 anos, acho que foi 9 anos, dos 14, 9 anos. E aí, quando a pessoa chega com um problema, ele só quer chegar e te entregar. Toma que eu não vou poder vir, eu não só conseguir trocar, e aí eu não sei o que eu vou fazer, resolve pra mim. Se você fala, não, tudo bem, então fica. Aí ele sai de lá feliz, e ele vai fazer de novo, e de novo, e de novo. Agora, quando você fala, fulano, eu vou te responder até o final do dia se pode, tá bom? E aí ele vai falar, continua tentando lá. Você vai falar com ele, continua tentando lá, que eu vou tentar resolver também daqui e te confirmo até o final do dia. Porque aí você tem tempo para tentar resolver para ele, porque não custa nada. Lembra lá do coleguinha que faltou e que você tá precisando cobrar um favor dele, de repente alguém vem e pede uma folga, você já pede para cobrir aí, porque o dia tá só começando. Isso te dá tempo. Sheila, mas vai chegar o final do dia, eu vou ter que dar uma resposta para ele. Conseguiu resolver? Ótimo. Fulano, ótimo, beleza, trocou. Pode folgar nesse dia e já fala com ele logo que dia que você vem que ele vem para cobrir, para poder resolver aquele problema, né? Tampar aquele outro buraco que já surgiu ali, que eu sei que já surgiu. E aí já dá para ir a resposta, beleza, ó, já consegui, fulano vai vir no seu lugar, então pode folgar. Quando você fala isso, esse coleguinha, ele não vai mais ele vai te achar o máximo.
Ele vai te admirar para sempre. Por quê? Porque ele vai saber que você se esforçou durante o dia inteiro para tentar encontrar aquela solução. Então, se você chega, o colaborador chega na sua sala e fala, Sheila, eu não consigo vir tal dia, eu preciso de alguém não, preciso faltar. Preciso dar folga porque senão eu vou ter que faltar. Aí você fala, não, tá bom, beleza. Ele sai sorrindo, feliz da vida porque ele conseguiu e pronto, encerrou o assunto na cabeça dele. Agora, se você fala, eu te falo até o final do dia, e no final do dia você conseguiu resolver, chega pra lá, fulano, pode faltar, tá? Pode folgar lá que eu consegui fulano pra vir no seu lugar, depois a gente vê o dia que você vai repor. Ele vai te achar o máximo, ele vai te achar muito gente boa, ele vai te achar o melhor chefe do mundo, ele vai começar a te admirar como profissional, porque ele sabe que você fez o seu trabalho ali para tentar ajudar ele, certo? Concorda comigo? Não é assim? Imagina que legal, aí no final do dia eu tô na agonia ainda sem saber se eu vou poder faltar ou não, aí o chefe vem e fala que posso folgar, é muito legal, e aí você acaba ganhando um aliado ali naquela equipe, tá? Só que aí nem sempre a gente consegue fazer isso, nem sempre a gente consegue dar um jeito, e aí igual eu te falei, isso já salvou minha vida um monte de vezes, mas também já teve vezes em que eu não consegui resolver o problema. E aí eu tive que falar com o colega, desculpa, mas eu não consegui ninguém para ficar no seu lugar. Eu não posso te dar a alta. Eu não posso te dar a folga. E é assim mesmo que a gente tem que falar. Fulano, desculpa, mas eu não consegui ninguém para ir no seu lugar, eu não posso te dar a folga. Eu não posso te deixar sair mais cedo. Eu não posso mudar isso na escala. Eu não posso. É só você falar mesmo que não pode. Eu não consegui resolver o problema, eu não posso te dar a folga. Ou eu não posso o que foi que ele pediu, tá bom? E é assim, eu tentei, mas eu não consegui. Olha, eu tentei o dia todo e eu não consegui fazer para te dar a folga. Ele vai ficar chateado, mas ele sabe que você tentou. E aí ele vai falar assim, olha, então eu vou faltar. Tudo bem, porque uma coisa é ele faltar e você ter que arrumar alguém para ficar no lugar dele. Outra coisa é você dar folga para ele e você não conseguir ninguém para ficar no lugar dele. Porque se você dá a folga, e não consegue repor, não consegue ninguém para ficar no lugar dele, não consegue resolver o problema ali, a culpa é sua. A responsabilidade pelo plantão desfalcado é sua. Agora, se ele faltou, porque ele faltou, mesmo tendo te avisado, não importa, ele faltou, você não deu a folga, e o plantão ficou desfalcado, a responsabilidade é dele, não é sua. Você não deu a folga, ele faltou. Então tem hora que a gente vai precisar dizer não. E tá tudo bem, desde que você tenha se esforçado para tentar o sim para aquele colaborador, tá? Então essa estratégia faz sentido para vocês? Quando a gente assume a culpa, né? Ele trouxe o problema, eu assumi o negócio, tentei resolver, não consegui, dei a folga para ele e agora não tem ninguém para ficar no lugar. Ah, neguinha, a culpa é sua mesmo. E o pessoal vai ficar tudo insatisfeito no plantão e a culpa é sua mesmo. E não adianta tentar pôr panos quentes, porque a culpa é sua. Agora, se o colega faltou, mesmo você não tendo dado folga, tudo bem, que era uma situação de saúde, tudo bem, não é que a culpa é dele, mas a responsabilidade dele sim. Se você tivesse assumido ali, dado a folga, era sua, mas não é. Então, a equipe não fica contra você, apesar de estar insatisfeita, porque continua com a falta. Tá faltando alguém no plantão. Mas não foi você que causou aquilo, entendeu? Se você tivesse dado a folga, teria sido sua culpa. Então, dizer não, a gente só vai dizer não quando realmente não for possível dizer sim. E as pessoas têm que entender isso. As pessoas têm que ver você se esforçando. E é assim que a gente consegue conquistar aliados junto à equipe. É assim que a gente consegue ganhar o respeito da equipe, do pessoal que ficou lá no plantão desfalcado. Eles sabem que o plantão está desfalcado, mas não é responsabilidade sua. E aí, com tudo isso, então, eu falei, são 3 principais dificuldades. Delegar, cobrar resultado e dizer não, certo? Isso tudo tá dentro do pacote do se posicionar como enfermeiro. Do pacote de você virar a chavezinha e começar a agir como enfermeiro, pensar como enfermeiro, pensar como alguém que é responsável por entregar resultados para a instituição, entregar resultados para os nossos pacientes e fornecer à equipe todos
as condições para que eles realizem o trabalho dele. A mentalidade do enfermeiro, ela não pode ser só de um fazedor. Então, na hora que você vira essa chavinha, essas 3 dificuldades maiores aqui, que são as maiores que existem, elas passam a ser só desafios que você vai precisar aí na vida inteira, tá? A vida inteira superando, dia após dia. Entenderam isso? Faz sentido? Existem pessoas que elas têm uma disponibilidade maior e é bom a gente já ir conquistando essas pessoas quando a gente inicia no novo serviço. O fato de você conhecer esses colaboradores pode facilitar a sua vida em relação a isso. De estar devendo favor, de saber a realidade dele ali. Eles não vão conseguir te enganar, não vão conseguir te mentir, né? Falar alguma coisa que não é verdade para poder tentar algum benefício, enfim. Entenderam isso? Esses três dificuldades, que são as mais comuns, elas não vão encerrar, elas não vão acabar de uma hora para outra. Mas com algumas estratégias você vai conseguindo superar cada uma delas. E essas 3 que eu falei aqui para vocês foram as que mais me ajudaram na minha carreira, foram as que eu mais utilizei. Não sei, talvez não sirvam para todas as situações, mas elas são as que servem para a maioria das situações. E eu espero que faça sentido para você e você consiga aplicar aí. Então, vamos lá. Deixa eu ver se dá tempo de eu fazer um resumão aqui do que a gente falou. A gente precisa mudar o nosso mindset quando a gente começa a assumir uma equipe, entendendo que a gente agora não é mais técnico, a gente é enfermeiro. A gente precisa mostrar às pessoas que a gente agora é enfermeiro e a gente consegue mostrar isso mudando o nosso comportamento, a nossa postura em relação ao que acontece durante o setor. O ideal é que você tenha feito isso durante a sua acadêmica, na sua vida acadêmica, enquanto você era ainda estagiário ou enquanto você era acadêmico ainda, mas se não foi feito, tudo bem, começa agora, dá tempo ainda. Dentre as maiores dificuldades que existem, 3 são muito comuns. A primeira é a dificuldade em delegar. Você precisa aprender a delegar e existem 7 níveis de delegação. Eu ensinei para vocês aqui o primeiro nível de delegação. A outra dificuldade é você conseguir cobrar resultado. Cobrar resultado também é uma grande dificuldade, principalmente porque essas pessoas eram seus amigos, né? Eram seus colegas antes de você ser o líder deles. Mas aí eu te mostrei que se você entender que aquilo é pro bem dele, as coisas vão ficar mais fáceis para você e ele vai entregar os resultados que precisa. E a terceira dificuldade é a dificuldade em dizer não para pessoas que eram amigos, colegas. E aí eu te mostrei que você pode usar essa estratégia de postergar a sua resposta para não assumir a responsabilidade pelo sim ali, mesmo quando você não pode. Aí você vai ganhar mais tempo para resolver o problema. Se você conseguir resolver, você vai ganhar um aliado dentro da equipe. Se você não conseguir resolver, você vai conseguir manter o seu respeito, né? O respeito que você tem com as outras pessoas da equipe. Fechado? Entenderam? Então, não existe nada que seja uma receitinha mágica. Eu vou, a partir de agora, começar a me posicionar de um jeito diferente, todo mundo vai me ver como enfermeiro. Isso é uma construção. Da mesma forma que não existe uma estratégia única para liderança, não existe uma estratégia única para gestão de conflito, não existe uma estratégia única para posicionamento como enfermeiro. As pessoas precisam começar a te ver e são coisinhas pequenas que você vai fazer no seu dia a dia que vão mostrar para eles que você continua amigo, que você continua colega, mas que agora você tem algumas atribuições e que para você continuar recebendo o seu salário que você precisa, você vai ter que executar algumas atividades ali que às vezes não vão ser tão boas quanto eles gostariam. A ideia é, você não está contra ninguém, o líder não está contra ninguém. Reforça isso o tempo inteiro. Não, pessoal, eu tô do lado de vocês. Vocês estão lembrando que eu tô do lado de vocês, né? Vocês estão lembrando que eu tô aqui com vocês, né? O tempo inteiro, lembrando eles que você tá do lado deles, mas que você assumiu uma função, assumiu uma responsabilidade diferente naquele setor e que você precisa garantir o seu resultado também. Esse diálogo, essa comunicação com a equipe, de você perguntar, pessoal, vocês estão lembrando que eu tô do lado seus, né? Que eu não tô fazendo isso porque eu tô contra ninguém. Vocês estão lembrando que eu tô aqui fazendo isso porque eu preciso definir e por isso eu preciso da ajuda de vocês. Essa comunicação clara, direta e objetiva com a equipe vai facilitar demais a sua vida, vai fazer com que eles saibam que tem um canal. Lembra que a gente falou das vantagens?
Você conhece essas pessoas, você conhece o serviço, eles te conhecem e com isso você consegue aproveitar essas vantagens. Eu não vou conseguir ler os comentários porque o Instagram já começou a fazer a contagem regressiva, eu tenho 20 segundos, mas eu espero que essa live tenha ajudado você aí, clareado as suas ideias aí para que você consiga se posicionar corretamente e conquistar o respeito da sua equipe para ser o enfermeiro que você sonhou ser. Eu espero ter te ajudado e eu fico por aqui. Até a próxima live, pessoal.